E aí, galera, sejam bem-vindos à primeira aula do Descompila. Eu sou o Daniel e, juntamente com meus amigos Gabriel e Matheus e nossas professoras Josiane e Sandra, estamos realizando essa ação extensionista. Nós somos do segundo ano de Engenharia de Software na Universidade Estadual de Maringá. E esse é um projeto de uma disciplina chamada Informática e Sociedade. Agora, o que é uma ação extensionista? Nós vamos aproximar as pessoas do nosso curso, de outros cursos ou até pessoas externas à universidade da nossa realidade. O objetivo da nossa ação é democratizar o acesso ao aprendizado de lógica de programação e também a linguagem Python. E você deve estar se perguntando, para quem que é esse mini curso? E eu te respondo, é para qualquer pessoa curiosa, como você, que clicou nesse vídeo com a intenção de aprender o básico necessário para começar a construir os seus próprios projetos, tanto profissionalmente quanto por hobby. Se você tem a intenção de se lançar no mercado de trabalho, o básico está aqui. E se você só está curioso e quer aprender por diversão, também é aqui que você começa. E agora, o que é lógica de programação? Podemos imaginar a confecção de um bolo. Nós, programadores, somos o chefe que monta a receita. Os ingredientes do bolo são os dados e o modo de preparo são os algoritmos. Um programa é composto por funções que conversam entre si e devem estar bem escritas e organizadas. Além disso, um bom código deve ser fácil de ler e entender. Em outras palavras, bonito de se ver. Da mesma forma é o bolo. Deve ter camadas bem construídas que funcionam bem entre si. E deve também ser bonito, porque quem vai querer comprar um bolo feio, né? Resumindo, nosso bolo deve ser bonito e gostoso. Ou melhor, nosso código deve ser bem feito e apresentável. Mas de que serve uma receita se não temos um cozinheiro, né? É para isso que temos o nosso amigo computador. Ele é muito bom no que faz, mas tem um pequeno problema. Ele não sabe improvisar. A gente tem que dar instruções muito bem descritas e detalhadas para ele. Não somente quebre os ovos, mas sim, pegue o ovo, bata no balcão, abra a casca, despeje o conteúdo no recipiente, jogue as cascas fora e repita o processo até quebrar todos os ovos. Isso para que ele consiga cozinhar, ou melhor, compilar todo o código sem nenhum erro. E por que nós escolhemos Python? Ele é uma linguagem consideravelmente fácil de se aprender, pois parece muito com o idioma inglês. Algumas funções como print, if, else, por exemplo, são literalmente palavras em inglês. E acabam se tornando meio que autoexplicativas, na hora de entender o funcionamento delas. Além de ser a linguagem que nós do curso tivemos o nosso primeiro contato. E ela também é uma linguagem muito famosa no mercado de trabalho, com aplicações em diversas áreas. Eu posso citar alguns exemplos, como Instagram e Spotify, que utilizam Python na implementação web deles, a Google e a Netflix, que utilizam no gerenciamento de dados, e na área da inteligência artificial, que está em constante crescimento. Nós vemos aí chatbots, machine learning, que é o aprendizado de máquina, gerenciado utilizando Python. E aproveitando que eu toquei nesse assunto do aprendizado de máquina, eu tenho uma recomendação de um conteúdo interessante para vocês. É um canal no YouTube chamado Code Bullet. Ele é um youtuber gringo, mas bom, graças a IA, mesmo que você não souber inglês, você pode assistir um vídeo com áudio traduzido automaticamente, ou se não, com legendas, Ele faz vários projetos de automação de jogos usando Python para alcançar performances praticamente impossíveis para seres humanos ou até quebrando recordes mundiais secretamente. Se você conhece o canal, você vai entender do que eu tô falando. Fica aí minha recomendação para os nerds de plantão. Agora falando mais tecnicamente da linguagem, o Python é uma linguagem de alto nível. Isso significa que é mais fácil para o programador interpretar o código, mas é um pouco mais complexo para o computador transformar as linhas de códigos em informações legíveis para ele, que são zeros e uns, o binário. Um exemplo de linguagem de baixo nível é o Assembly, que utiliza de mnemônicos, ou seja, pequenas palavras que se traduzem para números binários e executam comandos simples. Com o tempo, foram se desenvolvendo linguagens de cada vez mais alto nível, como por exemplo Fortran, que é considerada a primeira linguagem de programação de fato, o C, que se tornou uma base para as linguagens mais famosas no mercado de trabalho hoje em dia, como por exemplo Java e o próprio Python, que vamos conhecer melhor no decorrer desse mini curso. E agora que nós já entendemos que programar é como fazer um bolo, vamos colocar a mão na massa. Não se preocupem, porque nesse mini curso nós não vamos precisar baixar nenhum programa no nosso computador, mas se você já tem alguma IDE instalada no seu computador, ou traduzindo para o português, ambiente de desenvolvimento integrado, que são aqueles programas que você consegue escrever o seu código e rodar nele mesmo. Se você já tem um desse instalado no seu computador, sem problema nenhum. Mas aqui nós vamos nos preocupar somente com a linguagem, então tanto faz onde você desenvolver, certo? Nós vamos utilizar uma plataforma online chamada Programis. Então vamos abrir o nosso navegador e procurar no Google Programis e vamos entrar neste Python Online Compiler, um compilador online de Python.
E quando você abrir o Programiz, você vai se deparar com essa tela, com esses dois grandes blocos aqui. Esse bloco da esquerda é o bloco de implementação, onde nós vamos escrever o código, e o da direita, escrito Output, é o terminal, onde o resultado do nosso código vai aparecer na tela, sendo ele sucesso ou erro, e aí ele aparece qual erro que foi, o que deu errado na nossa implementação. Aqui logo de cara nós temos uma mensagem de boas-vindas do site para nós, e a gente já consegue visualizar ali alguns elementos da linguagem Python. Nós temos essas duas primeiras linhas com hashtags e a terceira linha com um print. As linhas com hashtags são comentários que servem para documentar o nosso código e tornar mais fácil de interpretar ele. Digamos que já faz tempo que você escreveu um código e agora vai voltar a desenvolver ele. A documentação te ajuda a lembrar de como cada detalhe funciona e assim você não perde tempo quebrando cabeça antes de começar a de fato trabalhar. E se você pretende se lançar no mercado de trabalho, tenha noção de que você vai precisar trabalhar em equipe, e tenho certeza que seus colegas vão ficar muito gratos quando receberem seu código documentadinho e bem explicado. Então, para começar, a gente pode apagar essas linhas aqui, e eu vou fazer um comentário escrito exercícios. 2 pontos. Nós vamos passar agora pelo famoso rito de passagem na vida de todo programador. Nós vamos fazer o nosso primeiro print hello world. Vamos escrever então a função print, abre parênteses, e perceba que quando você abre, ele já fecha o parênteses automaticamente. Então, aspas, duplas ou aspas simples, tanto faz, o Python entende do mesmo jeito. E vamos escrever então, olá, mundo. Agora vamos clicar no botão azul escrito Run para rodar o nosso código, e se tudo deu certo, ele vai aparecer aqui no terminal a nossa mensagem e uma mensagem dizendo que o código rodou com sucesso. Agora, para vocês entenderem como funciona melhor o Python, eu vou demonstrar aqui o que acontece quando nós fazemos operações matemáticas simples. Por exemplo, 1 mais 2. Se eu rodar o código, nada acontece. Por quê? Porque a gente não pediu para printar o resultado na tela, certo? O código rodou, mas nada aconteceu. Então, se a gente quiser ver o resultado dessa operação, a gente vai vir aqui e colocar isso dentro de um print. E aí o resultado aparece lá no final, 3. Mas qual o problema de realizar operações dessa maneira? Quando nós obtemos o resultado 3, ele não é mais acessível para a gente, porque ele foi simplesmente impresso na tela e agora não conseguimos recuperá-lo. E é para isso que a gente vai criar variáveis para armazenar valores e a gente conseguir acessar eles novamente. Vamos definir então a variável A, que recebe o valor 1, e a variável B, que recebe o valor 2. E tanto faz se tiver espaço ou não, eu só estou deixando assim para ficar mais fácil de visualizar. E agora vamos imprimir A mais B. O resultado também é 3, né? E se eu alterar o valor da variável e printar, ele automaticamente atualiza aqui dentro do print e o resultado se atualiza também. E só para fins de demonstração, dentro do print aqui você consegue colocar quantas vezes você quiser as suas variáveis. Eles não têm um número limitado de vezes que você pode utilizar. O resultado vai acontecer ali no final do mesmo jeito. E também eu posso criar uma outra variável C que vai receber A vezes B, por exemplo. E aí eu coloco aqui A mais B menos C. Ele está ali fazendo 5 mais 2 menos 10, certo? Mas não é só de números e letras que vive um programador Python. A gente tem outros tipos de dados. Nós vamos trabalhar aqui com 4 principais tipos de dado, sendo eles string, int, float e bool. A string vai ser sempre interpretada como uma palavra pelo Python. Então, nós podemos escrever caracteres aqui dentro, sejam eles quais forem, letras, números, símbolos, eles sempre vão ser lidos como uma palavra. O tipo de dado int são os números inteiros, então ele vai vir lá do negativo infinito, vai passar pelo menos 1, 0, 1 e vai seguir para o infinito. O tipo de dados float são números com casa após a vírgula, então nós vamos usar para representar altura, valores em dinheiro e entre outros. E o tipo de dados bool só admite 2 valores, que é true ou false, verdadeiro ou falso. E somente com esses 4 tipos de dados mais básicos, nós já conseguimos montar alguns exercícios interessantes de se aprender. Agora então eu vou demonstrar que a gente consegue fazer algumas operações com tipos de dados diferentes de números. Como por exemplo, eu vou aqui setar uma variável que vai receber uma string pala e uma outra variável b que vai receber a string vra. E aí eu vou printar para aparecer na tela, né? A mais b.
E quando a gente roda o nosso código, ele vai concatenar essas duas palavras, essas duas strings, né? E vai dar o resultado aqui final, palavra. E agora, para despertar um pouco da curiosidade de vocês, eu vou demonstrar que tipo de código que é possível de desenvolver com Python, sem nem tocar no assunto de funções ainda, só com o básico mesmo. Nós vamos fazer uma calculadora de Bhaskara, sendo que nós vamos inserir os valores de A, B e C, e ele vai nos retornar, se for possível, as duas raízes, x1 e x2. Por onde que a gente começa então? Vamos definir aqui a variável A, que vai receber um tipo float, que vai ser um input. E o que é esse input? Ele vai esperar uma entrada do usuário. Para facilitar o entendimento do usuário, a gente vai colocar um texto dentro desse input, que vai ser o seguinte: a gente coloca entre parênteses, entre aspas, insira o valor de A, dois pontos, espaço. Agora eu vou copiar aqui e colar na linha de baixo e vou trocar o A por B e fazer isso de novo e trocar por C. Agora nós já temos os três inputs que vão pedir os valores de A, B e C, respectivamente. E agora, antes de irmos para a próxima parte, eu vou explicar para vocês quais são os operadores aritméticos que nós temos no Python. Primeiramente, nós temos o mais, que é a soma, e o menos, que é a subtração. E esses daqui vocês vão conhecer se vocês têm o hábito de usar calculadora no computador e tal. Mas assim, só para explicar melhor quais são os caracteres específicos, né? Nós temos o asterisco para multiplicação e a barra para divisão. E além desses operadores comuns, nós temos alguns diferentes no Python. Por exemplo, as duas barras, que significa a divisão inteira. Ou seja, quando você faz uma divisão e ele der um número quebrado, ele descarta o que tem depois da vírgula e fica só com o número inteiro mesmo. E nós temos também a porcentagem, que é o resto da divisão. Quando você faz uma divisão e ela não é exata, ele vai te devolver o resto dela. E por último, agora eu deixei os dois asteriscos, que são a exponenciação. No Python nós não temos a raiz quadrada, mas a gente consegue fazer um pequeno truque matemático, que é elevar a 1 sobre 2, que matematicamente significa a mesma coisa. E agora que vocês já conhecem os operadores aritméticos do Python, vamos definir a nossa variável delta. Eu vou só seguir a fórmula dela aqui normalmente, entre parênteses b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. E para a gente conseguir agora as nossas duas raízes, a gente vai definir x1, que vai receber menos b mais delta elevado a 1 sobre 2, né? Mesma coisa que fazer raiz quadrada, tudo isso sobre 2 vezes a. E para o nosso x2 a gente pode fazer a mesma coisa, então eu vou copiar aqui, trocar o nome para x2 e trocar só esse símbolo aqui para menos. Mas se você se lembra das aulas de matemática, você deve estar se perguntando: o que acontece se não existirem raízes reais? E é para isso que a gente vai fazer um jogo de if e else. Eu vou explicar bem por cima aqui, porque isso é o que vocês vão ver na próxima aula, mas vamos definir então. O nosso primeiro caso é que A não pode ser zero, então vamos fazer aqui o caso. If A for igual a zero, dois pontos, vamos fazer um print, dizendo ao usuário que o A deve ser diferente de zero. E aí vamos colocar mais uma condição aqui para delta menor que zero. Ele não pode ser menor que zero, porque senão ele não tem raízes reais, né? Então vamos colocar aqui elif delta menor que zero. Dois pontos, e a gente coloca uma mensagem para o usuário, print sem raízes reais. E agora, por final, se os nossos valores atenderem a esses requisitos, nós vamos fazer então um else e colocar isso aqui dentro por meio da indentação, que é esse recuo para a direita. E depois que o nosso código fizer todas essas contas, nós vamos fazer o print final para mostrar o resultado das duas raízes. Ele vai ser o seguinte: print, entre aspas, x1 é igual, vírgula, x1, vírgula, entre aspas, e x2 é igual a vírgula x2. Se você é um aluno atento de matemática, você deve ter percebido que faltou aqui um parênteses, né, nesses dois lugares, então vamos adicionar aqui. E agora sim nós podemos executar o nosso código pela primeira vez.
Agora ele vai pedir aqui o valor de A, B e C, né? Eu vou usar aqui um exemplo que eu já tenho montado. O A vai ser 1, B vai ser 2 e C vai ser menos 15. E como tudo deu certo, x1 é 3 e x2 é menos 5. Então agora para o nosso exercício final, nós vamos fazer uma apresentação em Python. Vamos dizer ao mundo qual é o nosso nome. Nós já mandamos uma mensagem dizendo Olá mundo e agora nós vamos nos apresentar dizendo qual é o nosso nome. Vamos definir uma variável chamada nome que vai receber, entre aspas, o seu nome, né? O meu é Daniel. E vamos fazer uma print aqui, entre aspas, meu nome é, vírgula para separar dois elementos diferentes. E agora a gente coloca aqui a variável nome. E quando nós rodarmos o código, se tudo der certo. E agora aqui está o resultado. Meu nome é Daniel. E o seu, qual que é? E para demonstrar para vocês aqui, eu posso mudar o nome que está nessa variável para fulano e rodar de novo. E aí o meu nome muda, né? Agora meu nome é fulano. Então é aqui que nós finalizamos a nossa primeira aula do curso Descompila, onde nós aprendemos o que é lógica de programação, por que usar a linguagem Python e como executar alguns códigos simples. Se você conseguiu rodar todos os códigos, eu deixo aqui os meus parabéns, você acabou de se tornar um aspirante a programador e tem um futuro brilhante pela frente. E antes de partir para a próxima aula, eu peço que você nos dê uma força para que o nosso projeto seja bem documentado e corra da maneira correta. Você deve preencher o formulário da aula de hoje pelo QR Code que está aparecendo aí na tela agora, ou pelo link na descrição, para dar um feedback sobre essa aula individualmente. É dessa forma que nossas professoras orientadoras vão avaliar o nosso grupo. Obrigado pela sua atenção, e é aqui que eu passo o bastão para o meu amigo Gabriel, que vai dar a próxima aula sobre condicionais e laços de repetição.